Eu sou o Apollo Hunter e seja muito bem-vindo ao canal Super Hero. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês os 5 maiores triângulos amorosos dos quadrinhos. É aquela galera sapeca que não se decide com quem vai ficar, e enquanto não se decide vai pegando geral. Bora começar. E o nosso primeiro triângulo amoroso dessa lista envolve o Lanterna Verde e Kyle Rayner. O triângulo é formado por Kyle Rayner, Donna Troy e Jade, a filha do Lanterna Verde original Alan Scott. Infelizmente, a história amorosa do Kyle Rayner não é das melhores, né? Já que pouco tempo depois que ele se tornou Lanterna Verde, ele encontrou a sua primeira namorada, a Alexandra Devi, morta e colocada de ponta cabeça dentro da geladeira da casa dele. Porém, o tempo passou e ele conseguiu superar essa tragédia. Em Lanterna Verde número 58, Donna Troy e Kyle Rayner começaram a flertar depois que a Donna ajudou ele a mudar de apartamento. Até que na edição 59, finalmente acontece o primeiro beijo entre os dois. Os dois faziam parte dos Novos Titãs. Porém, o relacionamento não durou muito, e mesmo solteiros, eles continuaram como parceiros de equipe, até que o grupo também se desfez. Porém, algum tempo depois, os dois pombinhos viram que eles ainda se amavam e reataram o relacionamento. Tudo tava indo às mil maravilhas, tudo correndo tudo bem, até que o ex-marido e o filho da Donna Troy morrem em um acidente de carro. Isso abalou muito ela, que acabou separando do Kyle Rayner porque ela queria ficar um tempo sozinha. Algum tempo depois de solteiro, o Kyle conheceu a Jade, que é a filha do primeiro Lanterna Verde. Eles foram ficando amigos e logo começaram a namorar. E nesse meio tempo, a Donna Troy tinha sido morta pelo Superman robô. E eu digo morta porque, na verdade, os deuses levaram ela pra ser a deusa da lua. E pra que ela não quisesse mais voltar pra Terra, eles apagaram totalmente a memória dela e recolocaram uma memória falsa. Entretanto, os Titãs e os Renegados descobriram toda a verdade e foram lá ajudar sua amiga e conseguiram trazer ela de volta pra Terra. Eles conseguiram fazer com que boa parte da memória dela voltasse. Só que muita coisa eles não conseguiram fazer ela relembrar. E uma dessas coisas era o relacionamento que ela teve com Kyle Rayner. Ela não se lembrava mais de nada. O Wally West contou pra ela o relacionamento que ela teve com o Lanterna Verde, então ela resolveu ir lá conversar com ele, pra dar uma satisfação, falar que ela não se lembrava mais dele e explicar todo o acontecido. E é aí que o bicho pega, mano, porque a Donna Troy foi lá conversar com o Kyle enquanto ele tava namorando a Jade. E o encontro do triângulo amoroso aconteceu numa galeria de arte que o Kyle Rayner e a Jade estavam passeando, dando uma volta, dando uma olhadinha, até que de repente ele se encontra com a Donna Troy e ela pede pra conversar com o Kyle a sós. E o pior, cara, é que ele pede pra Jade voltar pra casa deles, que ele tem que conversar com a Donna. Imagina se isso fosse de verdade, se fosse na vida real. A Jade já teria chutado o pau no barraco fazia tempo, já tinha feito um escândalo lá mesmo. Mas não, ela se conteve e voltou pra casa e deixou os dois conversando. Aí o Kyle e a Donna saem pra caminhar, conversam um pouco e a Donna explica tudo pra ele, conta toda a história pra ele, dizendo que ela não se lembra mais de nada. E o Kyle, ainda muito apaixonado por ela, dá um beijo pra ver se ela consegue relembrar. E ela não se lembra de nada. Ele fez uma coisa tipo de princesa, né? Beija pra ver se volta, mas não voltou. Ele beijou ela e não deu nada. Então eles voltam a conversar e cada um chega à conclusão que eles deveriam tomar rumos diferentes. Cada um segue seu caminho e boa. O Kyle continuou namorando a Jade até que ela morreu na saga Crise Infinita. E um pouco antes de sua morte, ela transfere todo o seu poder pro seu namorado. E isso acaba acordando a entidade Ion, que Kyle Rayner tinha adormecido dentro do corpo dele, fazendo com que ele se tornasse muito mais poderoso. O nosso próximo triângulo amoroso envolve um casalzinho muito conhecido e querido por muitos de vocês. E também envolve uma terceira pessoa que muita gente nem sabia que estava envolvida nesse rolo. Dick Grayson e Stellar formam um triângulo amoroso com Bárbara Gordon. A Stellar se apaixonou pelo Dick Grayson desde que eles se conheceram e foram fazer parte dos Jovens Titãs. Só que o Dick não dava bola pra ela, não ligava muito. Porém, algum tempo depois, as coisas começaram a dar certo para os dois. Eles foram se aproximando cada vez mais até que eles começaram a namorar. E um tempo depois quase se casaram. Eles foram até o altar, mas antes que o padre declarasse marido e mulher, a Ravena, que estava má na época, chegou e matou o padre. Com isso, o relacionamento dos dois só foi de mal a pior, e eles chegaram a se separar. Na revista Grayson número 20, foi revelado que a única mulher que o Dick realmente amou e ainda ama foi Bárbara Gordon. Os dois tiveram alguns flirts e deram uns beijos quando Bárbara ainda era Batgirl e o Dick ainda era o Robin, mas nada muito sério. Depois de mais velhos, o Dick Grayson, que agora era o Asa Noturna, e a Bárbara Gordon, que agora era o Oráculo, começaram a se relacionar muito mais sério. A coisa começou a engajar de verdade. Porém, o tempo passou e o Dick se declarou pra Bárbara e pediu ela em casamento. Inicialmente ela até aceitou, só que depois ela pensou mais no caso e achou melhor não. Ela acabou recusando e insistindo pro Dick viajar pelo mundo e que vivesse a sua vida. Clark Kent realmente ama a Lois Lane, só que o seu grande amor não foi o seu único amor. Quando era mais jovem, Clark Kent teve um relacionamento com a Lana Lang, que era uma amiga de infância que também morava em Smallville. Em 1960, na Era de Prata da DC Comics, tinha uma revista em quadrinhos que se chamava Superman's Girlfriend Lois Lane.
que era uma HQ mensal sobre a vida do Lois Lane. O que cá entre nós aqui era uma bela bosta. E nessas publicações tinham várias historinhas bem tontinhas, cara, tipo quase insuportável de ler, que envolvia a Lois Lane e a Lana Lang, que também era uma repórter na época. E as duas faziam várias coisas sem noção para disputar a atenção do Homem de Aço, o que consolidava ainda mais o triângulo amoroso. E antes da gente passar pro próximo, eu quero lembrar pra vocês que o Clark Kent também fazia parte de outro triângulo amoroso. E o pior é que é um triângulo amoroso com ele mesmo. Não entendeu? Calma aí que eu vou explicar. Pra quem não se lembra, quando o Clark Kent chegou em Metrópolis, ele já se apaixonou pela Lois Lane. Porém, ela não dava bola pra ele. Ela era apaixonada pelo Superman e não pelo Clark Kent. Ou seja, também existiu um triângulo amoroso entre Clark Kent, Lois Lane e Superman. Agora, um triângulo amoroso formado apenas por mutantes. Quem que aí nunca ouviu falar no triângulo amoroso de Ciclope, Jean Grey e Wolverine? Essa história é antiga e começou a tomar forma logo depois que o Wolverine entrou pros X-Men e começou a se sentir atraído pela Jean Grey, mesmo ela já estando em um relacionamento com o Scott Summers, que é o Ciclope. Mas é o seguinte, gente, o Wolverine e a Jean Grey nunca chegaram a namorar sério. Eles apenas ficavam muito de vez em quando ainda por cima. Mas com o Ciclope foi diferente, eles ficaram quase 20 anos juntos, eles chegaram a se casar e tudo mais. Ou seja, esse triângulo amoroso tá pendendo muito mais pro lado do Ciclope. E assim, gente, a Jean realmente ama o Ciclope. O Wolverine é mais tipo uma atração física, sabe? Ela nunca sentiu algo de verdade pelo Logan. O que realmente fortaleceu essa ideia de triângulo amoroso foi quando ela foi passada para as animações. Aí foi que o público começou a adotar essa ideia de verdade. E além das animações, os filmes também trouxeram essa ideia à tona. Na verdade, até mais explícito do que nos quadrinhos e nos desenhos. Porém, chegou o momento que Scott Summers formou um outro lado de triângulo, onde envolvia a Emma Frost e a Madelyne Pryor, que é a clone da Jean Grey. Ele chegou a atrair telepaticamente a Jean com a Emma Frost. Sim, a Emma entrou na cabeça do Ciclope e eles começaram a ter um affair por telepatia. Mas logo depois que a Jean morreu nas mãos do falso Magneto, Emma Frost e Ciclope assumiram a relação e começaram a namorar publicamente. O Scott também teve um caso com a Madelyne Pryor, que é a clone da Jean Grey, que foi criada pelo Senhor Sinistro. Ele começou a namorar a Madelyne na época que a Jean estava supostamente morta. Eles até tiveram um filho, que é muito conhecido por sinal e que vai estar em Deadpool 2. O Cable é o filho do Ciclope com a Madelyne Pryor. Peter Parker, o Homem-Aranha. Pode até não parecer muito, mas ele já passou o rodo nos quadrinhos. E dentre todos os seus relacionamentos, 3 merecem destaque nesse vídeo. Nesse nosso caso, o triângulo amoroso de Peter Parker será composto por Gwen Stacy, Mary Jane e Felicia Hardy, a Gata Negra. Bom galera, vamos começar com Gwen Stacy, que foi o grande amor da vida de Peter Parker. Tudo começou com uma amizade que foi se fortalecendo cada vez mais, até eles perceberem que eles estavam apaixonados e começarem a namorar. O romance dos dois era lindo, eles se amavam de verdade. Só que infelizmente, o amor foi interrompido quando o Duende Verde sequestra ela e joga de cima da ponte George Washington. E durante a queda, ela quebra o pescoço e acaba morrendo. Depois de um tempo da morte da Gwen Stacy, o Homem-Aranha começou a flertar com a Gata Negra. Os dois se pegavam de vez em quando e não demorou muito para que eles engatassem um relacionamento sério. A Gata Negra adorava namorar o Homem-Aranha, só que ela não gostava do Peter Parker, porque pra ela era só um nerd fracassado. O Peter até tentou levar o relacionamento adiante, mas não dava certo. Afinal, ele era um herói e ela era uma ladra. E também, depois de um tempo que a Gwen morreu, a Mary Jane era quem consolava ele por causa da morte do tio, por causa da morte da ex-namorada. Ela cuidava dele, consolava ele, enfim. E depois que ele esqueceu a Gata Negra, eles se aproximaram ainda mais. Se aproximaram tanto que começaram a se apaixonar e começaram a namorar também. E além de namorar, eles também se casaram. O casamento só acabou depois que o Peter Parker fez um trato com o Mephisto e acabou pagando toda a sua linha temporal do casamento para salvar a vida da Tia May. Porém, agora em Guerras Secretas, Peter Parker e Mary Jane estão casados novamente. E ainda por cima estão com uma filha. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, sapeca aquele like aqui embaixo, que isso me incentiva a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro do universo Marvel e DC Comics. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês galera, um forte abraço e até mais.